Abra aí a sua Bíblia, no texto de Gênesis, capítulo de número 20, nós leremos todo o capítulo. Farei a leitura, os irmãos podem acompanhar silenciosamente. A palavra de Deus nos diz assim: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa dessa mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. E disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhes restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Feche seus olhos, mantenha sua Bíblia aberta, nós iremos orar. Senhor, nós lemos a tua bendita palavra e nós cremos, ó Deus, que quando nós estamos diante dessas verdades, nós estamos também diante do Senhor mesmo, a nos falar, a nos instruir para a nossa correção, para a nossa edificação, para que nós possamos, ó Deus, ter vida. Nós estamos aqui, ó Deus, nesta noite reunidos para poder ouvir a voz do Senhor,
porque o Senhor mesmo nos trouxe a este lugar, por causa da tua graça e da tua misericórdia, com a qual o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem protegido as nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado. E nós te somos gratos, ó Deus, por isso. Ó Deus, e a nossa súplica humilde ao Senhor é para que, tendo lido, como nós o fizemos agora, a tua palavra, nós possamos, ó Deus, por tua graça, receber a santa instrução do Senhor para as nossas vidas. A minha oração ao Senhor, ó Deus, é para que o Senhor, por sua misericórdia, possa me usar como um instrumento do Senhor para a edificação dos meus irmãos e para a glória do Senhor mesmo. A minha oração também ao Senhor, ó Deus, é para que o nosso coração seja como terra boa, onde, sendo lançada a semente da tua palavra, ela rapidamente dá fruto para a glória do Senhor. Esta é a minha oração por mim, pelos meus irmãos, humildemente, mas confiado, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, o nosso mediador perfeito. É em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto de Hebreus, no capítulo de número 11, ele nos oferece um tratado quanto à natureza da fé cristã. E a partir do verso de número 4, ele nos aponta alguns exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Entre tais exemplos reunidos ali neste capítulo de número 11, nós encontramos o exemplo de Abraão e de sua esposa Sara, os quais o autor retrata com base em suas demonstrações vívidas de confiança na promessa de Deus. O texto de Hebreus, no capítulo 11, no verso de número 8, diz que Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu e ele partiu sem saber para onde ia. Enquanto diz também a respeito de Sara, no verso de número 11, que Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Mais à frente, nos versos de número 17 e 18, o autor ele vai destacar a pronta obediência de Abraão, que se dispusera a sacrificar seu filho Isaque, porque ele considerou que Deus ele era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque de entre os mortos. Entretanto, quando nós consideramos aqui este texto que nós lemos, para nossa meditação, nós nos deparamos com um episódio controverso, em que estes mesmos personagens que são retratados em Hebreus no capítulo 11 como heróis da fé, pelo autor aos Hebreus, aqui eles se destacam por sua tamanha incredulidade. Este é o testemunho das Escrituras a respeito deste episódio que nós acabamos de ler. Mas embora o que nos salte aos olhos aqui seja o pecado de Abraão, o erro cometido por Abraão e por Sara, é a maravilhosa e soberana graça de Deus que nos leva cativos aqui à contemplação daqueles atos poderosos de Deus, de um Deus que zela por suas promessas, que protege, que cuida de suas promessas. A despeito dos erros de Abraão, que são retratados aqui neste texto que nós lemos, nós vemos que Deus protegeu a ele e protegeu também a Sara como um meio de preservar a sua promessa, a promessa que ele os havia feito. O contraste aqui entre os feitos de Abraão no capítulo de número 18 e a sua covardia, marcada por sua desonestidade aqui neste capítulo, eles acabam nos chocando aqui como leitores deste texto de Gênesis. Nós vamos ver aqui que Abraão ele é um reincidente. No capítulo de número 12, dos versos de 10 a 20, Abraão havia cometido exatamente o mesmo pecado e havia assistido da mesma forma a preservação de Deus por sua promessa, o cuidado de Deus por sua vida e pela vida de Sara, mesmo embora eles tenham pecado contra o Senhor, eles tenham mentido. Nós vamos ver que lá no capítulo de número 12,
Abraão, quando está diante do faraó ali, ele se vale desta mesma mentira, deste mesmo engano, para poder preservar a sua própria vida. Agora, o texto que nós lemos aqui, ele acontece à beira do nascimento de Isaac. E nós temos aqui um exemplo da própria promessa de Deus feita a Abraão e Sara, sendo colocada em perigo, isso em troca de segurança pessoal. Observe o texto que nós lemos aí. A história ela tem início com o itinerário das viagens de Abraão. Moisés, o autor de Gênesis, ele vai relatar que ele deixou a sua habitação anterior e ele se dirigiu ao sul. Alguns estudiosos eles vão supor que Abraão ele teria deixado a terra onde ele estava a morar, porque ela era muito próxima das cidades de Sodoma e Gomorra que acabaram de ter sido destruídas pelo Senhor. Então, tendo, portanto, ele se dirigido ao sul, o texto vai nos dizer aí no verso de número 1 que ele habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Gerar era uma cidade na extremidade sudeste de Canaã e ela ficava ali na fronteira da Filistia. Essa cidade ela era governada por Abimeleque, que ao que tudo indica que não é o nome de uma pessoa, mas sim o título de um governante. Abimeleque significa meu pai é rei. E é o mesmo termo utilizado para poder se referir ao rei filisteu com quem Isaac também se encontrou, juntamente com Rebeca, segundo o relato do capítulo de número 26 de Gênesis. O texto que nós lemos aqui, no versículo de número 2, ele afirma que Abraão ele disse que Sara, a sua mulher, a sua esposa, ela era sua irmã. E a razão por trás dessa afirmação de Abraão aqui, ela pode ser vista mais à frente no verso de número 11, quando nós vemos que o próprio Abraão, ele testifica o seu temor quanto à sua própria vida, com respeito à sua própria vida, caso Abimeleque viesse a descobrir a verdade, descobrir que Sara era a sua esposa. Ao que tudo indica aqui, Abraão, ele havia tomado esta afirmação como a política dele, o meio dele de se precaver, de cuidar da sua própria segurança, caso fosse levantado qualquer tipo de atentado contra a sua própria vida. O mesmo que ele fez aqui no capítulo 20, como eu disse, ele havia feito também no capítulo de número 12, lá no Egito, o que faz com que a gente venha a considerar esta precaução de Abraão como sendo o seu modus operandi, o seu jeito comum de agir diante de situações adversas como essas. Talvez este fosse até mesmo um costume daquela época, em que, em meio a situações como essas, para proteger a sua própria vida, os estrangeiros, então, eles mentiam com relação à sua relação matrimonial. Eu digo isso porque no capítulo de número 26, nós vamos ver que Isaac, por exemplo, ele comete o mesmo pecado de seu pai. O texto lá no versículo de número 7 vai dizer que, estando diante de Abimeleque, ele conta a mesma mentira a respeito de Rebeca, sua esposa, dizendo que ela era, na verdade, a sua irmã. Mas a questão crucial aqui para nós é que, com essa mentira contada por Abraão e sustentada por Sara, a promessa que Deus havia feito, ela estava posta em perigo. A promessa de Deus, segundo nós vamos ler no relato do capítulo número 18, no verso de número 10, é que Sara, ela daria à luz um filho. E quando eles mentem sobre o seu matrimônio, quando Abraão mente a respeito de sua relação matrimonial com Sara, o que nós temos aqui, então, é Abimeleque, o governante da cidade da Filistia, tomando Sara para si, conforme costume da época, para poder tornar-se uma de suas concubinas. O que nós temos aqui é um episódio que retrata a falta de confiança de Abraão na proteção de Deus. E esta falta de confiança de Abraão na proteção de Deus foi o que o levou a mentir sobre o seu casamento. Então, Abraão ele pensou que, através
dos seus estratagemas, dos seus ardis, ele poderia se livrar de um possível perigo ali diante de Abimeleque. E ele se esqueceu da palavra do Senhor e dos feitos poderosos do Senhor que já haviam protegido e preservado a sua promessa, assim também como a vida dele e de sua esposa. Da mesma maneira como Abraão procede aqui, meus irmãos, nós também procedemos. Muitas vezes, nós cometemos este mesmo pecado. Em ocasiões onde, mesmo a gente tendo experimentado a graça sustentadora de Deus, mesmo nós tendo experimentado a provisão e a proteção divina, quando nós somos postos diante de uma situação adversa, nós somos levados por um anseio de autonomia a agir segundo a nossa própria vontade, a pensar que do nosso próprio jeito a gente consegue resolver as coisas, se esquecendo de tudo aquilo que o Senhor já fez, de como o Senhor nos tem sustentado, de como o Senhor nos tem protegido, de como o Senhor tem cuidado de nós. Abraão, ele abandonou aqui a fé na proteção divina para poder se apoiar na sua própria esperteza. E de igual modo nós também agimos frente às adversidades. O texto vai continuar e dos versos de 3 a 7 nós vamos ver como este episódio se segue. E no verso de número 3 o texto diz assim, que Deus veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. O pecado do adultério era considerado, meus irmãos, um pecado gravíssimo, e o caráter sagrado do matrimônio, ele era reconhecido naquele tempo. Em todo o antigo Oriente Próximo, o castigo para o pecado do adultério era a morte. Então, o que Deus está fazendo aqui é justamente demonstrando a sua profunda indignação contra o pecado do adultério. O texto ele vai seguir aí no verso de número 4 e vai dizer que Abimeleque ele ainda não havia tomado Sara, ele ainda não havia possuído Sara, o que indica que Abimeleque ainda não havia mantido relações com Sara. A gente não sabe quanto tempo exatamente existe entre o ato de Abimeleque tomar Sara para si e quanto tempo ela ficou com ele. Nós não temos este relato aqui por meio do texto. Mas o que o texto segue nos diz é que Abimeleque, ele tendo recebido esta ameaça tão dura do Senhor, ele vai dizer para o Senhor assim, no verso de número 4 ainda, Senhor, matarás até uma nação inocente? Isso aqui indica, meus irmãos, que os pecados de um líder nacional, naquela época, eles implicavam em sérias consequências para todo o seu povo. E Abimeleque aqui, ele atesta a sua inocência, e a inocência também de sua nação, ao apontar a mentira de Abraão e de Sara. E ele vai dizer assim no verso de número 5, não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, ele é meu irmão. Abimeleque, ele alegou a sua inocência e ele afirmou firmemente a pureza das suas motivações. Aquele era um costume da época. E Deus, ele disse que ele reconhecia a sinceridade de Abimeleque, e fora justamente o fato de Deus reconhecer a sua sinceridade que fez com que Deus viesse a impedi-lo de incorrer em um pecado tão grave como o pecado de adultério, vindo a trazer sobre ele a punição de morte. Então, nós vemos Deus, aí no verso de número 7, ordenando a Abimeleque que ele viesse a restituir Sara a Abraão, que é o seu marido, e afirmando também a Abimeleque que Abraão ele era um profeta e que ele haveria de interceder por ele para que ele pudesse viver. Embora Deus houvesse reconhecido a inocência das intenções de Abimeleque, o que nós vemos aqui, segundo o relato do texto, especialmente no verso de número 18, é que, de fato, de forma prática, Deus já havia castigado Abimeleque. O texto vai dizer aí, no verso de número 18, que o Senhor havia tornado estéreis
todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara. Aqui então nós vemos que Deus aponta Abraão como sendo um profeta, ou seja, mostrando o seu caráter ali enquanto um mediador entre Deus e Abimeleque, podendo justamente Abraão, aquele que havia mentido para Abimeleque, ser o responsável por interceder em favor do rei filisteu. Aqui, meus irmãos, nós vemos a intervenção pronta de Deus em favor dos seus eleitos. Mesmo diante deste cenário, mesmo tendo Abraão mentido, mesmo tendo Abraão incorrido em pecado contra o Senhor, Deus ainda assim intervém na situação e ele intervém para a proteção do seu eleito. Embora Abraão ele houvesse cometido pecado contra o Senhor por causa da sua incredulidade, nós vamos ver aqui que Deus ele faz valer o compromisso dele. Deus faz valer a sua palavra. Deus prova que ele não volta atrás naquilo que ele prometeu. E aqui nós temos um relato que nos faz contemplar o caráter da aliança de Deus com o seu povo. Embora no nosso pecado nós sejamos levados a agir à semelhança de Abraão, sejamos levados a agir contra a vontade do Senhor, da mesma maneira, ainda assim, o Senhor nos protege e Ele preserva as suas promessas. O fato aqui no verso de número 7, Deus ter identificado para Abimeleque Abraão como sendo um profeta, só demonstra esta graça de Deus, que ela se manifesta na instrumentalização de seus eleitos. Ela só nos dá a certeza, meus irmãos, de que se nós somos instrumentos de Deus, de que se nós somos usados por Deus, isso se dá inteiramente por causa da sua graça e não da nossa capacidade, e não da nossa força, e não da nossa esperteza ou da nossa inteligência. Mesmo Abraão tendo pecado contra o Senhor, ele ainda é identificado como um instrumento para a realização da sua vontade. Isso deve nos fazer pensar a respeito desta graça de Deus que nos sustenta e nos preserva apesar de nós e apesar dos nossos pecados. Então, nos versos de 8 a 13, a narrativa vai seguir aí, nós temos o relato da confissão de Abraão. A impressão causada em Abimeleque pelo sonho que ele havia tido com o Senhor, ela foi tão grande que o texto vai dizer aí que ele se levantou de madrugada, chamou, reuniu todos os seus servos ali para poder contar para eles o que havia acontecido. E o texto vai dizer no verso 8 que, tendo os seus servos ali ouvido o relato de Abimeleque, eles ficaram muito atemorizados. O que mais nos assusta aqui e estabelece um contraste entre um ímpio, que era Abimeleque, e Abraão, o justo, é que a reação pronta de Abimeleque é a de resolver a situação. Tendo ouvido a ordem de Deus, ele prontamente se põe disposto a fazer aquilo que Deus o havia ordenado a fazer. Abimeleque, ele prontamente chama Abraão para poder indagar a Abraão, perguntar a Abraão a razão de Abraão ter mentido para ele. É isso que nós vemos aí nos versos de 9 a 10, e ele diz assim: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? E mais à frente ainda ele vai dizer assim: que estavas pensando para fazeres tal coisa? O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Abraão ele havia afrontado as mais elementares leis de hospitalidade daquele tempo, e ele havia colocado todo o reino de Abimeleque, todo o povo de Abimeleque em perigo por causa da mentira dele. Quando Abraão ele ouve as perguntas de Abimeleque, ele então confessa o seu pecado e apresenta as suas razões, as razões para que ele viesse a tomar a atitude que ele tomou.
E mais uma vez a gente fica assustado com a atitude do justo em comparação com o ímpio. Ele confessa ter sido induzido pelo medo a ocultar o seu estado conjugal com Sara, mas ele vai tentar diminuir a sua culpa ao afirmar que, de fato, Sara ela era sua irmã. Então ele está tentando ali dar um jeitinho ainda. É uma confissão, mas não é aquela confissão fruto de um arrependimento sincero. Ele está tentando ali ainda dobrar Abimeleque. Ele está tentando ali ainda enganar Abimeleque. Entretanto, esta afirmação de Abraão aqui, ela não era nenhuma justificativa moral para o erro que ele acabara de cometer. E essa desculpa adicional que ele dá aqui, ela dificilmente acrescentava alguma dignidade à confissão dele, a esta defesa que ele estava a fazer a respeito dele mesmo. Ao contrário disso, Abraão, ele continua e ele afirma que foi em razão da sua peregrinação que ele havia entrado em acordo com sua esposa, para que quando eles estivessem diante de um rei estrangeiro, eles viessem então a se apresentar como sendo irmãos. É o que nós vamos ver no verso de número 13. A ideia aqui, meus irmãos, por trás deste versículo, segundo defendido por muitos estudiosos e comentaristas bíblicos, é que este verso aqui, esta confissão de Abraão aqui, ela reflete a covardia de Abraão, que, tentando justificar o seu erro, ele lança a sua responsabilidade, a responsabilidade do seu erro, justamente sobre Deus, que o havia obrigado a caminhar, segundo ele aí, errante. Ele vai botar a culpa em Deus como se ele tivesse sido induzido à necessidade de procurar meios para poder sobreviver a uma peregrinação forçada. Veja aí o que ele vai dizer. Ele diz aí no verso 13: quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. A culpa do pecado de Abraão, segundo a sua confissão, é de Deus. Deus é o responsável. Deus havia obrigado Abraão a andar para um lugar para onde ele não queria ir. Deus havia obrigado Abraão a fazer aquilo que ele não queria fazer. Esta confissão, se é que nós podemos chamar assim de Abraão, que reflete a sua covardia, ela prontamente leva o nosso olhar para o evento da queda no Éden. Quando Adão, juntamente com Eva, tendo comido o fruto que era proibido que eles viessem a comer, tendo se escondido ali no jardim, quando Deus desce para poder questioná-lo, indagá-lo e pergunta a Adão o que foi que ele havia feito, qual que é a resposta de Adão? Foi a mulher que tu me deste. E o que é que Adão está dizendo com isso? A culpa é sua. A culpa é sua, Deus. É o Senhor que me deu essa companheira. É o Senhor que me deu essa mulher que me induziu ao erro. Portanto, o culpado do meu pecado, da minha desobediência, da minha transgressão, é, na verdade, o Senhor mesmo. Quando nós lemos a confissão de Abraão, nós prontamente nos recordamos da mesma atitude que Adão tomou no Éden. E esta é também uma atitude que nós comumente tomamos, meus irmãos, ao justificar os nossos erros. Nós imputamos a responsabilidade dos nossos pecados em outras pessoas e algumas vezes no próprio Deus. A realidade é que o que aqui é retratado como uma espécie de confissão de Abraão, na verdade não se trata de confissão coisa alguma. E
Este relato aqui deve nos levar a considerar as tantas vezes que nós também cometemos o mesmo pecado, ao não nos arrependermos sinceramente do nosso erro, ao não nos colocarmos humildemente diante do Senhor, assumirmos a nossa condição e procurarmos nele o perdão para os nossos pecados. O texto vai seguir e caminha para o seu fim, com Sara sendo então restituída a Abraão, e é o que nós iremos ver aí dos versos de número 14 até o número 18. E nós vamos ver que Sara ela é restituída a Abraão com uma doação de bens que é feita por Abimeleque a ambos. O texto vai dizer aí no verso de número 14 que Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, a sua mulher. E além disso, o texto ele vai afirmar que o rei filisteu ele colocou as suas terras à disposição de Abraão. Ele disse para Abraão assim: olha, Abraão, as minhas terras estão aí. Você pode escolher o lugar que você quiser habitar. A terra que você falar, olha, essa é minha, Abimeleque, essa vai ser sua. Habite aí com a sua família. Faça o que melhor te parecer. E aí o texto vai continuar ainda e vai apontar aí no verso de número 16 uma suntuosa contribuição, uma grandiosa compensação de Abimeleque a Abraão, como forma de justificar a Sara, sua esposa. E a generosidade do rei aqui, neste verso de número 15 e 16, ela deve ser entendida justamente como uma garantia de que Sara ela não havia nem mesmo sido tocada. Mas esta contribuição, esta compensação, não é somente uma garantia de que Sara não havia sido tocada, como também é para Abimeleque um meio de aplacar a ira divina que havia eliminado a fertilidade da sua casa. Nós vamos ler aí nos versos de número 17 e 18, no fim do texto, que Sara, ela tendo sido então restituída, Abraão ele vai cumprir o seu papel enquanto profeta, intercessor, ele vai orar por Abimeleque, e tendo Abraão orado por Abimeleque, Deus então ele veio a restituir a saúde de Abimeleque, sua mulher, suas servas, de sorte que eles pudessem ter filhos, pudessem gerar filhos. Embora, meus irmãos, o escritor aos Hebreus, texto que eu citei aqui no início dessa exposição, ele dedique um grande espaço em seu relato acerca dos heróis da fé para poder falar sobre Abraão, a Bíblia ela nunca pinta para nós um quadro de um homem possuidor de uma fé perfeita. O relato de Gênesis vai mostrar para nós que quando Abraão, tendo sido direcionado por Deus a deixar a sua terra, o relato de Gênesis vai dizer que Abraão ele demora a sair da sua terra rumo à terra desconhecida para onde o Senhor estava o levando. O relato de Gênesis vai dizer ainda que quando Abraão chega, ele passa direto pela terra e ele vai se banquetear no Egito. O relato de Gênesis diz ainda também que Abraão ele obedece Sara, sua esposa, e ele em um primeiro momento, ele busca cumprir a promessa divina de descendência do seu próprio jeito, tomando a Agar ali como sua concubina e tendo com ela um filho. Por fim, um pouquinho antes, logo antes do cumprimento da promessa de Deus a Sara, um pouco antes do nascimento de Isaac, nós vamos ver Abraão usando o mesmo estratagema enganoso que ele havia usado no capítulo 12 no Egito, mais uma vez, ao declarar que Sara ela é sua irmã.
nós não temos aqui um retrato de Abraão que venha a nos fazer contemplá-lo como um homem de fé perfeita. A verdade é que, em muitas circunstâncias e ocasiões, Abraão agiu como um incrédulo, como alguém que não confiava no Senhor. Tantos erros como estes aqui citados na vida de Abraão, eles nos fazem considerar, meus irmãos, a falibilidade humana, a nossa total dependência do Senhor e da sua graça. O que nós aprendemos, de fato, na história de Abraão e ao longo de toda a narrativa da palavra de Deus, é que não fosse o Senhor a proteger os seus, e certamente cada um daqueles seus eleitos, daqueles que foram escolhidos por Ele, não fosse a graça do Senhor, eles teriam caminhado como pecadores miseráveis, sem Deus e sem rumo, segundo as suas próprias paixões desenfreadas. Seria justamente esta a vida e o procedimento de Abraão, não fosse a graça de Deus. Este relato que nós lemos aqui no capítulo de número 20 de Gênesis, ele enaltece essa graça de Deus que nos resgata das garras do nosso próprio pecado e nos faz experimentar, embora nós não mereçamos, a bendita proteção que Ele nos dá. Abraão havia pecado, mentido, envergonhado o Senhor, e ainda assim o Senhor foi gracioso para com ele. E ainda assim o Senhor cuidou da sua vida e da vida de sua esposa. E ainda assim o Senhor, por sua graça, preservou a sua promessa. É isso que nós vemos nesta narrativa do capítulo 20 de Gênesis. E nós vemos também e aprendemos que esta mesma graça de Deus, que preserva e protege as suas promessas, é a mesma graça que cuida do seu devido cumprimento. A graça de Deus preservou as suas promessas a Abraão, preservou as suas promessas a Isaac, preservou as promessas de Deus a Jacó, a José, a Moisés, a Davi, a todos os demais que são mencionados na palavra de Deus no Antigo Testamento. E ela assumiu este caráter protetor da promessa de Deus, até que então ela viesse a manifestar o seu caráter cumpridor da promessa com a encarnação de Cristo Jesus. A mesma graça que preserva as promessas de Deus é a graça que cumpre as suas promessas, que cuida do seu devido cumprimento. E a mais bendita promessa, meus irmãos, que fora cumprida pelo Senhor nosso Deus, foi a promessa de Deus para o seu povo, a promessa de que ele haveria de providenciar um redentor. Ele haveria de providenciar um redentor que viria para poder resgatar os seus eleitos do poder das trevas e do pecado, dando a si mesmo como um sacrifício por causa das nossas transgressões, vencendo a morte e o pecado e guiando o seu povo rumo à Nova Jerusalém. Esta graça de Deus, que preservou a vida de Abraão e a sua promessa a Abraão, e que a cumpriu logo no primeiro verso do capítulo 21, quando nós vemos que o Senhor então visita a Sara e ela dá à luz a um filho, ela dá à luz Isaque. É a graça que cumpriu a promessa do Senhor e nos enviou o seu Filho, o seu único Filho amado, para a nossa salvação, para a nossa completa redenção. A
palavra de Deus para nós hoje, meus irmãos, é um desafio a lançarmos a nossa confiança inteiramente no Senhor e nas suas promessas. Estes, como Abraão, que andaram ao longo do Antigo Testamento, antes da encarnação de Cristo, eles puderam perceber na sua experiência alguns sinais do cuidado de Deus com sua vida e do modo como os eventos eles estavam a concorrer, a caminhar para que de fato a promessa de Deus viesse a se cumprir, a promessa para a salvação do seu povo. Nós temos este cumprimento em Cristo Jesus. E o cumprimento desta bendita promessa de Deus é a nossa garantia de que a promessa de Cristo Jesus, de que ele haveria de ir para o Pai, mas haveria de voltar para nos levar para junto de si, ela há de se cumprir. A minha oração, meus irmãos, pela minha vida e pela vida de cada um de vocês é para que o Senhor tenha misericórdia de nós. É para que o Senhor nos ajude, a despeito dos nossos pecados, da nossa incredulidade, da nossa covardia, para que o Senhor nos ajude a confiar na sua promessa e a lançar o nosso olhar em Cristo Jesus, que é aquele em quem se cumpriu a bendita promessa de Deus ao seu povo e que é também aquele que era, que é e que há de vir mais uma vez. Que o Senhor nos ajude para a sua própria honra e glória e para a nossa edificação e para que nós possamos viver bem para a sua glória.